Graças a Deus. Saúdo a todos os irmãos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente cada um de vocês que tiraram um tempinho nesta noite para cultuar a Deus aí na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, ou quem sabe até já deitado na sua cama, mas com um aparelho ali sintonizado, assistindo e cultuando a Deus, louvando a Deus com esses belos hinos. Que o Senhor abençoe, e você que busca um milagre, creia que Deus pode fazer o milagre acontecer na sua vida, que o Senhor alcance você e te dê a bênção nesta noite. Nós vamos então, meus queridos irmãos que estão conosco, vamos ler a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e abra no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21, para a nossa leitura na noite deste dia. Eu acredito piamente que só a leitura deste texto já seria o suficiente para alegrar o nosso coração em dias em que estamos vivendo, dias de dificuldade, dia de desalento, dia de sofrimento, dia de pesar, dias de luto, dias de condolência e sofrimento, mas esta palavra, ela vai alegrar o teu coração. 21, versículo 1 até o 7, nós iremos mencionar este texto, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do céu, grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Amém. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, esse é o texto do desfecho final. Você já ouviu aquelas histórias de fábula ou contos de fábula que termina assim: e viveram felizes para sempre? Todo o enredo, um filme, uma história, um livro, ele é escrito, ele tem o seu início, ele tem os seus percalços no meio do caminho, as dificuldades, as aflições, as lutas, os embates, mas, em regra geral,
todo final da história é um final feliz, onde geralmente o herói da história, do filme, ou seja lá, do conto, ele se sai bem e o vilão é castigado. Nós também, Deus, na sua grandeza, também tem uma história para a humanidade. E nós estamos vendo, meus queridos irmãos, que esta história também terá um final feliz. Esta história também não vai acabar de qualquer forma. Esta história também terá um final feliz, e não será aqui, será na glória celestial. É o céu onde nós esperamos. Um dia estava ouvindo um certo relato, um pastor pregou o evangelho por cerca de 50 anos. 50 anos ele anunciou o evangelho de Cristo, a salvação, as coisas eternas, e como todo ser humano, chegou o dia em que aquele pastor partiu para a eternidade. Ele estava sendo velado o seu corpo ali na igreja, onde ele pastoreou por mais de 50 anos, e estava ali a igreja chorando, estava ali a família chorando, estava ali todo mundo triste pela partida daquele ancião, daquele pastor. E então eles contam que em determinado momento, aquele homem, aquele pastor que estava morto, deitado no caixão, ele se levantou. Ele assentou no caixão e todo mundo se espantou e até glorificaram. Deus ressuscitou o papai, Deus ressuscitou nosso pastor. Mas ele levantou, assentou no caixão, olhou para todo mundo e disse: gente, vocês lembram que por mais de 50 anos eu preguei sobre o céu? Lembram que eu falei que o céu é lindo, era maravilhoso? Lembra que eu falei de Cristo, que Cristo era lindo, era maravilhoso? Pois eu voltei aqui só para te dizer que tudo que eu preguei é 50, 100 milhares de vezes mais lindo do que aquilo que eu preguei para vocês. O que eu vislumbrei na glória celestial é muito maior do que aquilo que eu preguei. E isto, meus amados, a Bíblia relata. Lembra-se que Paulo ele podia falar com propriedade. Alguém só pode falar de algo que viu. Eu não posso, eu na minha imaginação, eu tento imaginar o céu, eu tento sonhar com o céu, mas não consigo. A mente humana é finita, ela não é capaz de conseguir ver o céu, por mais que você imagine, não conseguirá na totalidade. Mas quem viu, ele pode falar com todas as letras. Lembra que o apóstolo Paulo, ele diz: eu conheço um homem, falando de si próprio, ele diz: eu conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas este homem foi até o terceiro céu. Que terceiro céu é este, irmão? O primeiro céu é o céu atmosférico, onde nós vemos as nuvens, onde o avião passa, é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão os planetas, o céu cósmico. Então ali, até o primeiro céu, o avião vai e as aeronaves vão. No segundo céu, só o foguete e naves desta natureza. Mas existe um terceiro céu. Que terceiro céu é este? É onde habita o nosso eterno e glorioso Deus. E Paulo diz: eu conheço um homem que se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, mas este homem foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis. O que é inefável? É algo que não se tem como explicar, é algo que não tem como relatar. O vocabulário humano é pequeno demais para falar aquilo que ele viu. Então ele diz coisas inefáveis, o qual não é lícito contar. Então estamos ouvindo falar de Paulo, um homem que foi até o céu, e ele diz ainda em Coríntios: olha, aquilo que os olhos não viram, e nem o pensamento, nem o ouvido ouviu, e nem desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, ele tem desejo. Este era o projeto original. Não que Deus fora pego de surpresa, não, de forma alguma. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não precisa improvisar nada. Quando Deus faz alguma coisa, ele já faz
toda a história acontecer. A prova disso, que lembra que lá no livro de Mateus, capítulo 25, ele dirá assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então Deus, na sua onisciência, ele já sabia de tudo e ele já fez tudo. Quando Deus coloca o primeiro casal no jardim do Éden, Adão e Eva, a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus descia ao Éden para conversar com Adão, para dialogar com Adão, para eles trocar uma ideia como bons amigos. Esta era a intenção de Deus, ser amigo do homem, poder, vamos sim, falar num linguajar bem claro, sentar-se com o homem, conversar como bons amigos. Sabe aquele amigo que você chega na casa dele, você senta, se tem o costume de tomar um chimarrão, toma chimarrão trocando uma ideia, toma um cafezinho conversando. Este era o desejo de Deus para com os homens. Todo dia ele descia na viração do dia, conversar com Adão. Era o projeto de Deus, viver com o homem, conversar com o homem, se relacionar com o homem. Mas a Bíblia diz que o pecado destruiu, o pecado arrasou, o pecado separou. O profeta Isaías 59, versículo 1 e 2, ele diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E Paulo falou aos romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que isso quer dizer? O pecado trouxe separação, o pecado quebrou o laço de comunhão, daquela vivência entre Deus e os homens, o homem e Deus conversando como bons amigos. Agora o homem foi destituído da glória. Adão e Eva foram jogados, tirados para fora do Éden, e não puderam mais ter aquela comunhão que eles tinham com Deus de sentar e conversar. Mas Deus, na sua grandeza, ele projetou, e eu creio, em breve, meus amados, tudo isto vai ser restaurado. Esta comunhão, esta convivência, esta amizade, esta conversa franca. Você leu aqui, a Bíblia diz assim, você leu comigo: e eles serão meu povo, e eu serei o vosso Deus, e estarei com eles no tabernáculo de Deus, onde Deus habitará com os homens. Meus amados, este dia, esta história, ela está chegando ao seu desfecho final, aleluia. Muitos já partiram para a glória e já gozam na antessala do céu, do prazer e da presença do Senhor. Mas nós estamos aguardando este grande dia, este dia maravilhoso, onde nós estaremos com Cristo para sempre. Eu lembro em Jesus, Deus, eles têm prazer, eles anseiam por este momento. Lembra quando Jesus, na sua última ceia, antes de ser crucificado, ele assentou com os discípulos para a comunhão, e ele disse: muito desejei beber convosco do fruto da videira, porque vos digo que é a última vez que farei aqui na terra, para fazer de novo lá no reino celestial. Então Deus, o Senhor Jesus, já está esperando este momento final feliz, onde a igreja, eu e você, que passa tanta luta aqui, nós temos vivido lutas no decorrer dos anos, nos últimos anos, nós temos vivido uma situação completamente adversa. Quantos irmãos que me assistem agora, que teve um parente vitimado por esta praga, por este vírus, estão ainda, alguns estão em estado de recuperação, estado de convalescência, alguns recuperando, algumas famílias perderam ente querido, estão chorando o luto ainda. Mas neste lugar, aonde o Senhor tem preparado para mim e você leu que lá não haverá dor, lá não haverá lágrima, lá não haverá sofrimento, lá não haverá dor. E o Senhor, mais do que eu e você,
anseia por este momento, e para nós não desfalecer, Ele sempre está falando conosco: eis que cedo venho, eis que cedo venho. Eu lembro-me no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, ele falando com seus discípulos, disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada, quer dizer, já está preparado. Ele disse: mas se não fosse assim, se não estivesse preparado, eu iria preparar-vos lugar, e assim como eu vou, eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo. Então esta é a esperança que a igreja militante na terra no século 21 tem. Eu acredito, não posso afirmar com todas as letras, mas pelo desenrolar da história, eu acredito que nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja que vai ser triunfada com arrebatamento na glória celestial. E o Senhor, Ele está desejoso. Ele falou aos discípulos: eu vou preparar, eu vou, e assim como eu vou voltar. Eu vou voltar para estar convosco e levar vocês comigo também. E a Bíblia diz que então Ele padece, Ele é entregue, Ele é condenado, Ele é morto, mas Ele ressuscita. Ele fica por cerca de 40 dias com os irmãos permeando a terra. E a Bíblia diz que agora Ele está lá com os seus discípulos e quase cerca de 500 pessoas dos Montes das Oliveiras. E a Bíblia diz que em determinado momento Ele começa a ser elevado ao céu. Ele começa a subir. Ele vai subindo e todo mundo vai acompanhando aquele movimento, levantando a cabeça para ver. E Jesus, aleluia, Ele vai adentrando ao céu, e quando Ele some da vista humana, a Bíblia diz que aparece 2 varões de gente. Não fique preocupado, este Jesus que vocês viram subir, Ele há de voltar outra vez para vos buscar. Irmãos, esta história que nós vivemos, eu sei que você e eu temos problemas. Nós temos problemas de ordem familiar, nós temos problemas físicos, enfermidades, nós temos problemas conjugais, nós temos problemas financeiros, nós temos toda sorte de problema. E este mundo vai ter problema, é os percalços da vida, toda a história. Para ter um final feliz, no meio ela vai ter dificuldade, ela vai ter aflições, vai ter problema, vai ter toda sorte de problema. Você já pediu, por exemplo, você já comprou um produto que vem de outro país, da China, outro lugar, e às vezes se fica ansioso esperando aquele produto chegar, a logística dele é demorada. O que é logística? É o que que trabalha para que o produto que você comprou chegue na tua mão inteiro, perfeito, na hora e naquilo que foi combinado. Mas às vezes atrasa, correr atrás, e você fica ansioso, mas quando você recebe aquele produto, você se alegra. Há um percalço, às vezes atrasa, às vezes desvia a rota. E nesta história que nós vivemos, existem dificuldades. Paulo mesmo disse que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória em que nós há de ser revelada. Paulo disse: nós vamos ter aflição, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter dificuldades, mas vai valer a pena. Eu acredito, meus amados, que se Deus permitisse que um dos servos dele que partiram para a glória voltasse para conversar conosco, eu tenho certeza e não tenho dúvida alguma que eles falariam com todas as letras: eu sofri, eu padeci, mas valeu a pena, valeu a pena. O que eu estou desfrutando agora valeu a pena. Aleluia. Meus amados, você e eu temos dificuldades, mas esta história, esta tua trajetória, se eu e você permanecermos fiéis, haverá um final feliz, haverá uma recompensa. E o escritor aqui, João, está escrevendo, e não é palavras dele, não foi ele que escreveu, não foi ele que bolou esta história, não, ele simplesmente
copilou, ou simplesmente ele escrevera. Se você ler lá no começo do Apocalipse, o Senhor aparece a ele e diz: João, escreve, aleluia, aquilo que eu vou te contar, aquilo que eu vou te revelar. E ele vai contando, o Senhor vai revelando a história e João vai escrevendo. E agora João chega no ápice, João chega no ponto máximo da história, que é o desfecho final. É a história do desfecho final. Eu lembro-me, a Bíblia fala sobre os heróis da fé no livro de Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que eles andaram peregrino e forasteiro em terra estranha, aleluia, porque eles não procuravam a pátria deles, porque se eles quisessem, eles voltariam para onde eles nasceram, no solo pátrio onde eles nasceram. Mas a Bíblia diz que eles não esperavam uma pátria aqui, eles se diziam, julgavam peregrino e forasteiro em terra estranha, porque eles almejavam uma nova pátria, que não foi construída pela mão humana. Quando nós vemos obras de grandes arquitetos, grandes homens como Oscar Niemeyer e tantos outros, obras maravilhosas, nós ficamos com o queixo caído. Mas esta cidade que nós vamos habitar não foi mão humana. A Bíblia diz que o artifício, o construtor é Deus. Foi Deus quem construiu, foi Deus que preparou. Deus, na sua perfeição, preparou esta cidade. E este dia, meus amados, o dia da nossa redenção está chegando. Eu sei que você tem passado momentos difíceis como eu sei que você passa momentos que parece que não vai suportar, mas nesta noite eu digo a você, persevera, agarra firme, não abra mão, não largue por nada. Sabe por quê? Existe alguém que tenta impedir eu e você de chegar a esta cidade. Existe alguém que não quer de forma alguma que eu e você adentre no céu. Quem é este? Satanás. É Satanás, é o diabo. Ele faz de tudo para não permitir que eu e você chegue a este lugar. Mas por quê que ele não quer que eu chegue lá? Porque ele já viveu a glória do céu, ele já viveu a glória de Deus, ele sabe o que Deus tem, ele sabe o que é céu, ele estava entronizado entre os querubins, ele vivia lá, mas o pecado, a rebelião fez com que ele fosse largado de lá e está no inferno. E ele luta comigo e contigo de dia e de noite para impedir o meu acesso à glória celestial. Ele não quer que você vá para um lugar. Seria mais ou menos como que se alguém morasse numa bela casa, que tivesse um belo jardim, todo o conforto necessário para uma família, e de repente aquela família fosse despejada daquela casa, e agora ele sabe que outro vai tomar posse da casa que ele morava, e tinha todo o conforto, e a pessoa fica tentando impedir alguém de tomar o lugar que ela morava, porque ela foi destituída daquele lugar. Esta é a função de Satanás, é em tentar impedir eu e você de chegar a este lugar de glória, de nós chegar à nossa mansão celestial. Ele vai lutar de dia e de noite, mas que nesta noite, você que está passando dificuldades, eu nem sei o que você está passando, mas nesta noite você tome como aspiração a palavra do apóstolo Paulo, quando estava para ser morto, decapitado. Ele escreveu as suas últimas linhas. E qual foram as últimas linhas, meus amados? As últimas linhas, ele disse: eu sei que em breve eu serei oferecido como aspersão de sacrifício, mas uma coisa eu sei, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. E desde agora, sabe o que me espera? A coroa da justiça, o qual o justo juiz me dará a mim naquele dia. E se Paulo falasse só isso, eu ficaria decepcionado. Mas Paulo continua prosseguindo: não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Filho do Homem. Então o que isso quer dizer, meu irmão? O que isso quer dizer, minha irmã? As agruras, as dificuldades, os problemas, toda aflição, toda angústia,
todos os problemas que você, aleluia, sofre aqui nesta terra, ele vai ser revertido em glória. Eu lembro-me de João não, melhor dizendo, Pedro, e quando Jesus prega para aquele jovem rico, e ele, por causa da riqueza no coração, ele diz: vira as costas para Cristo. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir. Eu sei que tem homens e mulheres que abriram mão de muitas coisas. Eu sei que tem pessoas que abriram mão até da sua família. Eu conheci um irmão em Cristo, e ele contava que a mãe dele, a família dele era tudo de terreiro de umbanda, mãe de santo, e como a mãe dele era mãe de santo, ele caminhava, trilhava pelo mesmo caminho, e ele já exercia a sua função lá no terreiro. Mas diz ele que um dia, uma sexta-feira como hoje, alguém tinha evangelizado o irmão João, e agora convidou ele para ir na igreja, e ele marcou de ir na igreja na sexta, mas em vez de, ele só enganou o irmão, em vez de ir para a igreja, ele saiu antes, foi para o centro. Mas sabe aquele crente assim, turrão, aquele crente que não perde batalha? Ele chega na casa do João, o João não está, alguém diz, ele foi para o centro. Sabe o que ele fez, pastor Anjo? Foi atrás do João lá no centro, chegou lá, pegou na mão dele, já estava com aquelas roupas características para começar o trabalho no terreiro. Ele levou o irmão, não se diz que comigo na igreja, mas rapaz, não, você vai, se prometeu, e levou o irmão João para a igreja. O irmão João que disse que naquela noite o diabo pegou ele quebrou banco, o diabo tomou posse dele, mas os crentes oraram, o diabo foi repreendido, e naquela noite o irmão João aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando a sua mãe soube, a mãe dele era uma mulher que tinha muita posse, muito terreno, muita herança, ela chega e diz: João, você tem que decidir, ou você aceita ficar com esses crentes, ou fica do nosso lado. Se você ficar conosco, você vai desfrutar de tudo que nós temos aqui, as nossas heranças, as nossas riquezas. Agora, se você aceitar esse povinho aí, crente, você está destituído da nossa família. Ele disse: mãe, eu honro a senhora, eu agradeço a senhora, eu digo obrigado pela que a senhora me fez, mas uma coisa eu quero que a senhora saiba: eu não abrirei mão de Cristo por nada neste mundo. Eu me abro mão da minha herança, eu abro mão de tudo, porque eu descobri um tesouro maior. Então Pedro fala: Jesus, nós deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar com isto? Jesus parece que vejo com um olhar de alegria e diz: Pedro, nesta vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Pedro, você vai ter o privilégio de estar na glória com Cristo. Mas esta promessa, meus amados, não é para quem tenta, não é para quem tentou, estou tentando, não. Esta promessa, a Bíblia fala no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou sentindo agora o que estou falando, as minhas pernas estão arrepiadas. O que é isto? É a presença de Deus que nós sentimos. Deixa eu te dizer uma coisa, você já dobrou o joelho para orar, você já esteve naquele culto maravilhosíssimo, onde você não vê Deus, só de você sentir a presença dele, a tua alma jubila, a tua alma se expande, você não consegue expressar, você pula, bate palma, fala em língua, só de você sentir a presença dele, já é algo sobrenatural. Eu fico imaginando, meu querido irmão e irmã, é o que está face a face com ele. A Bíblia de João disse: assim como ele é, nós o veremos. Nós não veremos aquele semblante de um Cristo descaído, não. É como diz o hino, o rosto de Cristo, um semblante alegre, um lugar glorioso, um lugar de eterna felicidade. Este dia, meus amados, está chegando, o dia do desfecho final, o final da história, um final felizes para sempre, um final feliz onde a igreja de Cristo, e não só a igreja, mas todos aqueles que morreram em Cristo, os do Antigo Testamento, também os profetas, nós o veremos lá, e juntos seremos uma só nação, e Deus, nós não sentiremos a presença
presença dele, não. Nós o veremos, nós estaremos face a face com ele. Esta dor, eu sei que às vezes nós sentimos dores, é enfermidade, é tristeza, é lágrima. Às vezes os acontecimentos, as situações nos fazem chorar, nos fazem passar dor, pranto, mas a Bíblia diz aqui: não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas primeiras já se passaram. E isto não é palavra de um pastor que quer lavar a mente de alguém, isto não é palavra de um líder que quer puxar um povo para si, não. Isto são palavras de Deus. Ainda mais ele diz: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é conto de fada, não é história de carochinha, não é fábula, não é fábula que os homens inventam para trazer alegria. Não, nós estamos falando de algo tão palpável, tão claro como o sol do meio-dia, tão claro como todas as coisas que existem. Quem deu esta promessa foi Deus, é o único que pode prometer algo que ele já foi, ele já sabe como chegar lá. Ele disse: no mundo, olha, observe que Jesus não prometeu para você, ele não te iludiu, o Senhor nunca iludiu ninguém. Ele não disse: ó, você vai ter uma vida tranquila, não. Ele disse: no mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. É claro, a Bíblia não fala que ele diz vocês vencerão, mas é claro e explícito que ele está dizendo: se vocês trilhar o mesmo caminho, se vocês andar pelo mesmo caminho, vocês também, aleluia, vencerão. Eu lembro-me de João e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. A mãe deles chega para Cristo e diz: Senhor, lá no teu reino, permita que os meus filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. E sabe o que Jesus diz? Olha, eles estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber. Não estava falando daquele suco de uva que nós tomamos na ceia, que se fosse possível, nós tomávamos até uma garrafinha, porque é gostoso demais. Não, o cálice era o sofrimento. Lembra quando ele estava ajoelhado, chorando, suando gotas de sangue no Getsêmani, e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, é amargo demais para eu beber. Mas ele continua: todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Então ele diz: será que eles estão dispostos a beber o cálice que eu bebo? Será que eles estão dispostos a ser batizados no batismo que eu sou batizado? Lá no Oriente, um calor extremo, ser batizado é bom demais. Aqui no sul, no frio, ser batizado é difícil, mas no calor é até gostoso. Não, ele não estava falando daquele banho na água do Jordão, ele estava falando da sua morte, do seu sofrimento, da sua dor. E ele disse: se eles estão dispostos a beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado, tudo bem. Agora, quanto a sentar à direita ou à esquerda, não compete a mim, mas a quem o Pai determinar. Isso ele falou lá. Mas agora, quando ele encontra João na ilha de Pátimos e começa a conversar com João, agora me fugiu, porque veio no meu coração agora qual é a igreja que ele diz assim: mas aquele que vencer assentará comigo no meu trono, como eu venci e assentei com meu Pai. Ele está dizendo, aleluia, ele está dizendo: João, lembra quando eu falei para você que quanto a sentar à direita e à esquerda não compete a mim, mas hoje eu te digo, se você vencer, você vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono. Igreja de Cristo que me ouve nesta noite, talvez é bíblico isto, que dias piores poderão vir, é provável que verá dias difíceis, mas uma coisa é certa: não negue a sua fé, não abra mão da sua convicção. O final feliz para você e para mim está chegando. Eu lembro-me que um certo homem, ele estava, me parece que era João Hus, que estava ia ser queimado na fogueira da Inquisição, e penduraram ele no mastro, encheram de lenha embaixo dele, e agora veio o carrasco para atacar fogo e para ele morrer queimado. O
carrasco passa pela frente dele e vai por trás dele para acender a fogueira. Ele dá um grito e diz: carrasco, não precisa ir por trás, pode acender aqui na frente. Eu tenho certeza que quando o meu corpo queimar aqui, eu serei recebido na glória celestial. Meu corpo vai ser queimado, mas a minha alma terá um final feliz. Meus amados e queridos irmãos, é hora de nós estar preparados. O desfecho final está chegando muito em breve. A trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados, e nós poderemos provar disso que está diante de Deus, diante do Criador. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Aliás, ele faz mais, no versículo 7 diz: e o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Não é servo, é filho. É filho. Você que está me ouvindo aí, você é pai. Você, como eu, às vezes viaja e fica alguns dias ausente. Não dá saudade de chegar perto do nosso filho. Não dá saudade de abraçar ele. Às vezes você fica no corre-corre. Quando você chega, que ainda quando você tem as crianças que são pequenas, você tem prazer de pegar ele no colo, né, Presidente Gabriel? Pegar, abraçar ele e dizer: meu filho, prazer em estar contigo. É isto que Deus vai fazer. Ele vai lhe abraçar e vai dizer: meu filho, valeu a pena todos os percalços da humanidade, valeu a pena todas as barreiras. Teve dificuldade? Teve problema? Teve aflições? Teve calúnia? Teve decepções? Teve, mas você venceu tudo, meu filho. Eu serei agora o seu Deus, e você será o meu filho, e agora não tem quem tire você das minhas mãos. Agora não existe mais dor, sofrimento. Final feliz para sempre. Este dia está chegando. Este dia vai chegar.